Shalom, pessoal! É com a imensa satisfação que estou diante de vós para poder levar a vocês essa palavra maravilhosa que o Criador tem nos concedido e tem nos confiado. Então hoje nós vamos falar sobre passagens importantes que venham nos esclarecer como nós sairmos do pecado, como nós deixarmos de pecar, como podemos ficar livres dos nossos pecados. Então nós vamos ler em Hebreus, Ivrim, né? Mas traduzido com Hebreus, que não tem tradução nome próprio, mas dessa vez arrumar. Capítulo 9 e o versículo 22. E quase todas as coisas são purificadas mediante a Torá, com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Aí nós vemos que a Torá também nos declara isso, que nós vamos trazer texto referente a isso na Torá. Porque o sangue derramado pelos nossos pecados, que era o sangue do Cordeiro, era a sombra daquilo que havia de vir. Uma vez vindo Yahushua, ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E aí nós vemos que aqui claramente está dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Qualquer pessoa que pregar contra isso ou ensinar contra isso, ele prega contra o Criador. Ele é um falso profeta, porque nós não devemos desviar daquilo que está escrito. Aí nós vamos ler agora um outro versículo, fortificar essa palavra, venha deixar forte essa palavra, venha confirmar essa palavra. Marcos capítulo 14 e o versículo 24. Vamos ler. E ele disse-lhe: este é o meu sangue da nova aliança que é derramado por muitos. Então, o sangue dele foi derramado por muitos. Agora, se você realmente não acreditar nisso, você está contendendo com o Criador, porque o Criador confunde os sábios com as suas coisas simples. Se está escrito, é só fazer como está escrito e não contenda com quem te criou. Vamos ler agora um outro verso, né? Aqui nas escrituras que é aqui em Êxodo, né? Que vem também nos mostrar que Moshe usou sangue para o pecado das pessoas que tinham saído do Egito. Quer dizer, o pecado dantes cometido só é purificado pelo sangue. Aí, depois de uma vez purificado pelo sangue, então não se peca mais. Obedece à Torá até morrer. Aí nós vamos ler aqui em Êxodo 24, 8. E Moshe tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: aqui é o sangue da aliança que Yahweh fez convosco em relação a todas essas palavras. Então, todas as palavras da Torá, ele fez um concerto com o povo, e aí o sangue do Cordeiro purificava o povo de manhã e à tarde. E aquele que cometesse um pecado, e ele arrependesse do seu pecado, ele levaria o Cordeiro para ser morto, para derramar o sangue para perdão dos seus pecados e para purificar daquele pecado dantes cometido. E nós vemos aqui claramente nas escrituras, que leremos em Êxodo agora, Êxodo esclarecendo isso, que Moshe fez isso, pegou o sangue e aspergiu para perdão do pecado, esse sangue simbolizando, esse sangue sendo a sombra do sangue do Mashiach. Então, a Torá é verdade, as escrituras é verdade, não vamos contra os textos, porque nós não conseguimos entender as maravilhas do Criador em nossa vida, achando que é coisa simples demais. Mas se a simples você não está nem ligando por ela, quanto mais as
coisas que não são simples. E vamos ler agora em Hebreus 13 e o verso 12, que diz assim, ó: portanto, Yahushua também, a fim de que eles pudessem purificar o povo de Israel com o seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, a promessa de retorno era para Israel. A promessa de volta a um novo concerto era Israel, porque tinha quebrado, tinha separado as 2 tribos e mais as 10 tribos separadas. E tinha uma promessa que ia mandar o Mashiach desde Devarim 18:18. Essa promessa, porque já sabia que eles iriam quebrar a Torá desde aquele dia. Então, sabendo que ia quebrar, e aí já falou sobre a promessa, já falou sobre o novo concerto, e nesse novo concerto trocaria o sangue do cordeiro por o sangue de um homem. Aí nós vemos aqui Hebreus 13, o verso 12: portanto, Yahushua também, a fim de que ele pudesse purificar o povo de Israel com o seu próprio sangue. Então, purificação de pecado é com sangue. E se você nega isso, você nega a Torá. E se você nega a Torá e as Escrituras, você é um falso profeta. Vamos ser um verdadeiro profeta. Vamos aceitar a palavra que está escrito e não ficar caçando chifre em cabeça de cavalo, como meu pai falava. Vamos colocar as letras e os pingos de acordo que está escrito. Não vão tirar o pingo do I e colocar no E. Não existe pingo em E. Vamos deixar que o Criador o fale e vão fazer o que ele falou. Não vão mudar o que ele disse. Então, realmente, com esses 4 versos, é suficiente para nós saber que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado, não há remissão de pecado. A Torá mostra o pecado, você conhece o pecado, você arrepende. Mas quem purifique os seus pecados anteriores é só o sangue. Então é isso aí, ó. Portanto, Yahushua também, a fim de que ele pudesse purificar o povo de Israel com o seu próprio sangue. E há o outro verso anterior de Hebreu também que diz que sem sangue não há remissão de pecado. Hebreu 9, 22 diz assim, ó: e quase todas as coisas são purificadas mediante o sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então, sem derramamento de sangue não há perdão. Você quer mudar, você muda. Mas o que está escrito, está escrito. Você não quer seguir, não siga. Mas o que está escrito, está escrito. E essa vontade, esse desejo de você falar mentira, de você falar contra a Torá, é do rua do engano, porque não está escrito. Porque está escrito assim: se descer o malá do céu, ensinando uma outra Bessorá, a não ser a que está escrita, isso é uma maldição, isso é anátema, é maldito. Então, pessoal, shalom, shalom.